Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do Escalada 17 rumo ao seu sucesso profissional. Meu nome é André, você está aqui no programa Comunica às 7 da matina e esse programa tem como objetivo ensinar a você, fisioterapeuta, dicas práticas para serem implementadas no mesmo dia na sua prática clínica e que vai levar você a acelerar e a alcançar mais rápido o seu sucesso profissional. O tema de hoje é muito relevante para todos aqueles que ainda não venceram aquela grande barreira que é começar a gravar em público, falar em público, gravar os seus primeiros vídeos, ou seja, superar a vergonha e a timidez que impedem de gravar os seus vídeos de divulgação. Então, hoje, vocês vão sair daqui percebendo que não é um bicho de 7 cabeças e vocês vão aprender dicas práticas para você que nunca fez, começar a fazer de uma vez por todas, ou você, por exemplo, Yasmine, que está aqui, começar a fazer de uma forma mais potente, de uma forma que impacta mais a vida das pessoas. O porquê falar sobre a vergonha e a timidez? Muitas pessoas, um grande problema, de fato, é falar em público ou gravar um vídeo, que é tão simples. Mas, na verdade, para algumas pessoas, e vou dizer para vocês, para mim também era. E aquela barreira enorme de fazer os vídeos, ela tem uma razão de ser. Primeira coisa, mais importante aqui na live, é que vocês entendam o porquê isso existe. É real. É um grande problema aquele medo das câmeras, o frio na barriga que dá na gente, o medo de pagar um mico, ou passar vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim, aquele desconforto, isso é real. E vocês sabem por que isso acontece? Acontece porque a nossa mente ela quer nos proteger. O nosso corpo ele foi feito, antes de tudo, para evitar com que a gente perca algo. E no caso aqui, o perder, ele tem a ver com passar vergonha. Assim, ele quer nos proteger de situações que nos são desconfortáveis. Não é assim que a gente sempre escuta? Ficar na zona de conforto, ficar na zona de conforto. De fato, a nossa mente ela foi programada para isso, proteger. Só que enquanto você perceber que essa proteção excessiva, enquanto você perceber que ela não pode ser, que ela pode ser quebrada, se você não perceber que ela pode ser quebrada, você vai viver sempre, né, nessa bolha de zona de conforto. E aí isso pode impedir você de alcançar, como se diz, alcançar coisas maiores que você poderia alcançar, como o sucesso profissional. Então não deixe essa proteção excessiva, vocês que estão chegando aqui, doutora Cardio, Pet, Natália, o que eu tenho falado aqui é que, primeira coisa, por que a gente tem vergonha ou timidez? É porque o nosso corpo, a nossa mente, ela quer nos proteger de situações desconfortáveis. E essa proteção excessiva, ela pode nos impedir de alcançar pontos que a gente antes nunca tinha alcançado. Ou seja, o desconhecido, ele pode parecer ser inalcançável. Então, a primeira coisa é entender o porquê. Então, o que eu gosto, o que vai resumir tudo aqui, todo esse bate-papo, o que eu fiz para poder vencer isso foi colocar, assim, gente, o que eu me arriscar, o que isso pode proporcionar para os outros e para mim? Porque se arriscar é você colocar ali riscos, né? Arriscar coloca riscos. E se você coloca riscos, tem que ter um motivo maior, porque é muito fácil eu não estar aqui e não fazer esse vídeo. É muito fácil. Eu estaria ali dormindo, eu estaria ali fazendo meu café, mas o arriscar, ele pode te fazer crescer muito mais rápido. Né? Então, essa é uma das razões que eu coloco aqui, o porquê começar a fazer os vídeos. Por que começar a gravar os seus vídeos de divulgação? Enfrentar esse medo das câmeras. Primeira coisa, você pode levar a sua mensagem para uma pessoa que precisa muito do que você sabe. Tornar público é algo que eu sei, o que é real para mim, para outra pessoa me motiva. Faz eu me arriscar, mesmo sabendo que algumas pessoas vão me julgar, mesmo sabendo que não vai ser fácil, mesmo sabendo que algumas pessoas, enfim, não vai me dar um frio na barriga, ou seja, o frio na barriga é só um reflexo de fato que o medo está ali presente. Quantas vezes vocês não têm um frio na barriga para outras situações? E mesmo assim vocês vão lá e enfrentam. Então, o medo, ele é real e ele acontece porque o nosso corpo quer nos proteger. Só que esse medo de nos proteger, ele tem que ser menor do que a vontade de tornar público ou a vontade de fazer o seu serviço chegar a mais pessoas, você captar mais pacientes particulares. Você tem que ter um motivo maior para fazer isso. E aqui eu quero convencer vocês que tem vários motivos maiores, várias razões para você hoje pegar a sua câmera, que está no alcance aqui das suas mãos, e começar a fazer os seus primeiros vídeos. Tá? Então, primeira coisa, as pessoas, se você quer direcionar para o seu público-alvo pacientes interessados pelo seu serviço, eles estão no digital. As pessoas não estão
mais lendo jornal, lendo revista, assistindo tanto TV quanto antes. Então, faça a sua mensagem estar no digital. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mas eu já faço divulgação por escrito, eu faço stories, post. Pessoal, o vídeo faz as pessoas te conhecerem antes mesmo de te encontrar. Elas já sabem mais ou menos quem é você, como que você conversa, você pode convencer, você pode pré-vender o seu serviço por meio de vídeos. E a pessoa causa uma admiração naquelas pessoas que estão te assistindo, porque elas falam, nossa, ele entende mesmo, ou ela entende mesmo o que fala. Nossa, que firmeza para falar. Vocês sabem que o como a gente fala é muitas vezes mais importante do o que a gente fala. E o medo do julgamento, muitas vezes ele vem, o que eu vou falar? A pessoa vai achar que eu não sei das coisas, aquele julgamento sempre presente. Mas o como você fala, ele define. E o como você fala pode converter pessoas interessadas em pacientes. E é muito diferente de uma coisa escrita, que a pessoa não sabe muito ali, não te conhece muito bem por meio das palavras escritas. Tá bom? Então vai aumentar essa sua autoridade digital. E a sua autoridade digital, pessoal, muitos colegas falam, mas uma autoridade para mim é aquele que fez mestrado, doutorado. Sim, mas vejam bem, essas pessoas que fazem mestrado, doutorado, o público-alvo dela, muitas vezes, são fisioterapeutas. Elas são autoridades para quem está aprendendo fisioterapia. Eu entendo. Agora, se você simplesmente quer pacientes ou quer fazer o seu serviço chegar a pessoas que têm um problema e que precisam ser resolvidos com o seu serviço, saiba direcionar para o seu público-alvo. Você não vai querer ensinar fisioterapeuta, você não vai querer falar de forma técnica. Você só quer passar uma mensagem, uma dica. Então, se você percebe que seus amigos estão conseguindo gravar, por que você não? Isso já passou pela minha cabeça. Uma das razões que me motivou, eu falei, gente, se tem outras pessoas que conseguem, por que eu não? Eu sou feito de carne e osso. Eu tenho cabelo, eu tenho... enfim, a mesma constituição. O que define a maneira é o propósito maior que faz você sair e fazer esse vídeo. O meu propósito maior é levar esse conhecimento que, para mim, modificou, está modificando a minha vida, para modificar a sua. Façam isso da mesma forma para algo relevante para vocês. Tá bom? Se outras pessoas estão fazendo, por que você não? E saiba que o que você sabe, mínimo que seja, pode transformar a vida de alguém quando você torna público uma informação que é real para você. E aí o segredo está em você tornar essa mensagem mais simples, mais concreta, né? Mais aplicável. Combinado? Então, vocês aprenderam que o medo é real. Segunda coisa, ele está aqui para nos proteger. Só que você precisa ter um motivo muito forte para sair dessa zona de conforto. E quando você sai, vocês vão perceber que vale a pena. E as razões pelas quais você tem que sair dependem de você. E saibam que vai ser desconfortável, vai ter frio na barriga, mas no final vai valer a pena quando você perceber que o que você está ensinando pode ser transformador. E você vai causar admiração também em outros colegas de profissão e você vai conseguir uma agenda maior, uma captação de pacientes que antes não marcariam com você se você não fizesse esse vídeo. Tá bom? Pessoal, e aí? O que impede você de fazer hoje o seu primeiro vídeo? Coloque aqui. Você já tentou fazer um vídeo? Conta para mim. Será que não deu certo? E por que não deu certo? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Tá bom? Então, na live de hoje, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou interagir com vocês. Uma primeira dica para você vencer esse medo hoje de falar em público, de timidez ou vergonha de gravar um vídeo, é entenda inteligência emocional. Inteligência emocional foi um termo designado por um psicólogo chamado Daniel Goleman. E o que ele mostrou para a gente? O que nos impede, de fato, de fazer um vídeo? Porque, assim, na verdade, condições físicas e de tempo a gente tem. Eu acabei de fazer um stories de 15 segundos chamando vocês aqui para a live. E eu expliquei o porquê que ia valer a pena estar aqui. Então, ele fala que existe algo chamado medo do julgamento. É o que eu falei para vocês. Ele está aí para nos proteger, sobretudo de situações desconhecidas. Se você nunca fez, é desconhecido. Então, esse frio na barriga é só um sintoma de que algo por dentro você está querendo sair da zona de conforto. Né? Então, se vocês sentirem esse medo, pessoal, não neguem ele. Aceitem e fala, medo, você está aqui para me proteger. Eu entendo, isso é importante, mas mesmo com medo, eu vou mesmo. Porque eu tenho um motivo maior. Porque você tem alguma coisa que vai valer a pena você enfrentar esse desafio. E nesse bate-papo na semana passada, com alguns fisioterapeutas, eu falei com a Thaís, e vários insights, várias sacadas que eu tive com os colegas, que estão enfrentando seus próprios desafios na profissão, e a Thaís falou que a sugestão, a recomendação dela é que enfrente os pequenos desafios que aparecem no dia a dia. E esse é um pequeno desafio, falar em público.
Aí, Mileno. E quem já faz vídeo, quem já está enfrentando essa barreira, essa live vai valer a pena, porque eu vou ensinar uma técnica. Pelo menos uma técnica para você fazer o vídeo ter um impacto maior. Então, pessoal, olha só, vocês não começaram a aprender, praticar a fisioterapia sem medo na barriga. Vocês vão se lembrar, nós temos algo em comum. Foi muito difícil o seu primeiro, o seu segundo paciente, o seu primeiro mês, e tem gente que por meses ainda tem muito frio na barriga, porque sabe que pode fazer alguma coisa errada, o que vão pensar se der errado, né? Aquela coisa desconhecida, você acha que você não vai dar conta. Isso é o medo do julgamento, o medo de fazer alguma coisa errada. É a mesma coisa para gravar vídeos. Só que você enfrentou, e o que define é que você colocou um propósito muito grande, um objetivo muito grande de fazer isso dar certo. E a prática vai levando você a tornar isso mais confortável. Então, se você tentou e parou na primeira vez que você fez, ou nas poucas vezes que você tentou, ainda não é o suficiente para você dizer que você não nasceu para gravar vídeos. Tá bom? Então, o que o Daniel Goleman fala, não busque a perfeição. Muito cuidado com a sua autocrítica excessiva, né? Não busque ser unânime, não busque agradar a todos. A gente não está aqui para agradar a todos. Lembra, vocês estão aqui para levar a sua mensagem para uma pessoa que precisa. Por isso, comece o seu vídeo definindo para quem vai essa mensagem. Uma das maiores dificuldades de fisioterapeutas são aqueles que tentam falar de forma muito técnica, e aí, querendo ou não, essa mensagem vai para fisioterapeutas. E se você pensar, nossa, o que aquele fisioterapeuta que já tem mais anos de formado do que eu vai pensar do que eu estou falando? Ele vai achar que eu estou falando besteira. Então, é claro, você vai ter um medo muito maior, porque você está falando alguma coisa que outros não sabem, que já sabem mais do que você. Só que você não quer ensinar, na verdade, a maior parte dos colegas não quer ensinar para fisioterapeutas, quer captar mais pacientes. Então, eu tenho certeza que, se você pensar nisso, o seu paciente não sabe nem de perto o que você sabe. Então, ele sabe menos do que você. Tudo que você ensinar para ele já vai ser valioso. Então, isso já rebaixa. Essa dica já rebaixa o medo do julgamento. E faz você ficar animado, entusiasmado. Porque se você já ensinou uma dica para um paciente e ajudou, por que você não pode falar isso na frente das câmeras e ajudar vários com essa mesma dica? Legal. A Denivânia, Deni é uma colega aqui de Brasília, fisioterapeuta, ela falou assim, o desafio é fazer um vídeo legal e bem editado. Deni, isso é coisa de todas, se é a sua barreira, vai ser resolvida hoje, porque de fato é muito simples. Eu vou dar uma dica do que eu faço. E o Mileno disse que é falar com a população, exatamente, Mileno. Esse é o desafio master dos fisioterapeutas, que é sair do idioma fisioterapêutico e ir para o idioma dos pacientes. São dois idiomas, inglês e francês. Eu falei isso em algum momento aqui no canal, e eu falei que a gente aprende sempre o inglês, que é o idioma dos fisioterapeutas. Só que a gente quer sair aqui nas redes sociais, ou até durante as nossas consultas, falando inglês. Tudo bem, é melhor do que você não fazer, né? Agora, não sei se você já esteve num lugar que você não sabe o idioma das pessoas, é muito desconfortável e você não consegue ficar nem 5 minutos direito, onde várias pessoas estão falando uma coisa que você não sabe. Você está sentindo que você está perdendo tempo. Ontem e anteontem, no Escalada Científica, eu falei com as pessoas, com quem acompanhou lá, 2 artigos de revisão sistemática e que mostraram o grau de satisfação dos pacientes com o que determina que os pacientes ficaram satisfeitos com fisioterapeutas. E o segundo foi o nível de interação paciente-terapeuta. Ou, por que não, doutora Cárdio, com médicos-pacientes. E nos 2 artigos estava que os pacientes valorizam muito aqueles que tornam algo complexo em algo simples. E isso está em comunicar. Quer uma dica, então, Mileno? Começar a utilizar analogias, associações que as pessoas conseguem identificar com mais clareza aquilo que você está falando. Evitar ao máximo termos técnicos. Se você quiser falar um termo técnico, você fala, é como nós dizemos tal coisa, é como nós dizemos luxação da patela, em outras palavras. É quando a patela sai do lugar e volta. Enfim, isso faz as pessoas de qualquer nível socioeconômico, sociocultural, te entender. Eles vão te admirar por isso. Só que o que acontece? Que quanto mais anos de profissão nós temos, mais a gente tem o senso de autoridade. E a gente acha que a autoridade é falar de forma complexa, mas não é. As pessoas, elas admiram quando elas entendem algo que elas não entendiam antes. E aqui está o valor de falar em público. É uma oportunidade, uma vitrine, que você pode tornar público uma explicação sua, que ninguém nunca falou antes, do jeito que você fala, e que pode ajudar outra pessoa. Olha que legal. Então, pessoal, vocês aprenderam aqui
que o feito, o que o Daniel Goleman fala em outras palavras é, olha, pense numa coisa, não busque a perfeição, ela não existe. Não busque agradar a todos, isso é impossível, e se você buscar isso, você vai sempre estar insatisfeito, e sempre o julgamento vai se tornar muito maior do que aquela vontade grande de enfrentar esse desafio que é igual para todo mundo. Então, lembre dessa expressão que eu gosto muito, o feito é melhor do que o perfeito. Viu, Denis? O feito é você nem que seja gravar na sua câmera, sem edição, e falar, pessoal, meu nome é Denis, e eu estou aqui para falar sobre dor na sola do pé, ou, em outras palavras, facete plantar. Você já escutou falar sobre isso? Você acabou de fazer a sua apresentação e uma headline. Ou seja, estou ensinando vocês já o primeiro passo a passo para quebrar esse gelo que é o gravar vídeos. Ou se você já grava, essa estrutura vai deixar o vídeo mais potente e, viu, Mileno, mais simples, mais simples. Então, vamos lá. Para a primeira coisa, hoje vocês vão gravar os seus vídeos. Vocês vão colocar o celular primeiro num lugar sentado ou de pé. Se você está com muito ansiedade, muito medo, fique de pé. O de pé faz você dissipar melhor sua energia, tá bom? Segunda dica, olhe, eu estou aqui numa live onde eu estou com o celular e uma webcam em cima do celular. Então, aqui quem está assistindo no YouTube, eu estou com o dedo em cima da minha câmera da webcam e aqui em cima do meu celular. Então, parece que eu não estou olhando muito para vocês. Mas o contato visual, ele já é um primeiro passo para você, para você se conectar. Pronto, voltou aqui. Então, primeira coisa, olhem para onde está a câmera e não olhem só para o seu rosto. Porque às vezes, se você ficar olhando só para o seu rosto, você vai ficar se julgando. Ah, não, mas tá com uma ruga. Ah, não, mas eu tô com o cabelo meio ralo. Ah, não, mas hoje eu tô com uma espinha aqui na bochecha. Não. Olhe para o buraquinho da câmera. E se for o caso, vire a sua câmera do lado contrário. Tá bom? Fala, Márcio, bom dia. Então, dicas para você quebrar o gelo na prática e fazer o seu primeiro vídeo. Primeiro deles, você tem que ter um propósito grande. Vocês já aprenderam. Para quebrar o gelo, ou fique de pé, você vai conseguir ter mais energia, coloque o seu celular em algum lugar fixo e olhe para o centro da câmera, tá bom? Busque fazer um vídeo curto. Pense só, você consegue gravar um WhatsApp para alguém? Provavelmente você vai falar sim. Você consegue gravar um áudio. Por que você não pode gravar um vídeo, então? Falando a mesma coisa. Então, se você está assim, gente, eu estou esquecendo o que eu estou falando, grava aqui um áudio, e busque 1 minuto. Mais do que 1 minuto, não. 1 minuto. E depois, se você conseguiu gravar em áudio, coloca a câmera e fala mais ou menos parecido. Vamos dizer, quarta dica. Não busque falar um roteiro com todas as palavrinhas certinhas. Não busque colocar ali um roteirinho como eu já tentei fazer e tentar falar ao pé da letra. Isso não existe. Você tem que lembrar em tópicos. Então, o primeiro tópico que eu recomendo para vocês nesse vídeo curto de 1 minuto, que vai ser o seu primeiro vídeo, ou que vai ser o seu vídeo mais frequente de dicas para as pessoas, é primeiro, faça uma chamada, assim, que é uma manchete. A gente chama isso de headline. Essa dica, por exemplo, essa dica é para você que usa salto, para você, mulher, que usa salto e tem dor na sola do pé. Olha só, essa chamada que levou 3 segundos, ela chama-se headline. Vocês percebem que eu não utilizei nenhum termo técnico? Eu não coloquei dica para facete plantar. Imagina uma pessoa que nunca teve facete plantar, ela não vai se conectar com o que você está falando. Não é interessante para ela. Segunda coisa, tem gente que tem dor no pé, mas que não sabe desse diagnóstico. Você poderia estar conectando com essa pessoa que sente dor no pé, ela sabe que ela tem dor no pé ou na sola do pé, e que ainda não foi num profissional de saúde. Ou seja, você pode ser o profissional de primeiro contato, se você falar o idioma dela. O que sai da boca dos pacientes? Aí eu pergunto para vocês. Hein, doutora Cardio, o que sai da boca dos seus pacientes? Palpitação. Essa dica é para quem sente palpitação no peito, ou quem sente calafrio quando vai caminhar. Gente, essa headline, nesse universo de tantas informações, excesso de informação, o que define a pessoa querer assistir o seu vídeo ou simplesmente seguir em frente? É aquela chamadinha que você coloca nos 5 a 7 primeiros segundos. Se você chega e começa o vídeo assim, muito bom dia, pessoal. Vamos lá? Vamos falar sobre dor no pé. Bom, tudo bem, vai ter gente que vai se conectar, mas geralmente são aquelas pessoas que já te conhecem, sabe? Conheça alguns sinais do infarto. O infarto todo mundo de alguma forma sabe, não é tão técnico assim. Então, coloque uma chamadinha breve e que seja simples. Isso, Denis, que tenha uma associação com que a pessoa já saiba. Headline, comece, escrevam no papel. Primeira coisa do meu vídeo tem que ser uma headline.
Se você quiser alternar a headline com a apresentação, também vai bem. Olá, pessoal, aqui é o André do Comunicação Resolutiva. O que eu quero falar hoje é sobre o medo ou a timidez para falar em público. Isso acontece com você? Saiba que tem solução. Acabei de falar de improviso aqui, uma chamadinha. Então, fiz a apresentação e fiz a minha headline. Elas podem se alternar. Eu ensino isso no curso Comunicação Resolutiva. E as pessoas no curso, elas têm que praticar. Tem um checklist para ir praticando semana a semana. E é dessa forma que acelera o processo de vencer esse medo, deixar ele para trás. Como eu falo, mudar de faixa. Quem nunca gravou um vídeo, pessoal, está na faixa branca. Não quer dizer que vai ser faixa branca em comunicação a vida toda. Só está faltando um conhecimento e uma oportunidade para você, vamos dizer, ir ao campo aqui de batalha, enfrentar esse desafio. E depois esse desafio que era desconfortável, ele se torna confortável. Porque você vai perceber que as pessoas estão sendo ajudadas. Muito bem. Apresentação e headline. Alguma dúvida até então? Vamos para o conteúdo, que é o terceiro ponto. E aí o conteúdo, você vai explicar exatamente o porquê ou, por exemplo, o porquê não é tão difícil falar em público. Então, não é tão difícil falar em público porque o falar em público está ligado com o desconforto que a gente tem natural, porque a mente quer nos proteger de situações desconfortáveis. Agora, já imaginou você conseguir vencer esse medo do julgamento e tornar a sua mensagem reconhecida por fisioterapeutas e por pacientes? Já imaginou a sua mensagem chegar a pessoas que de fato precisam dela e você transformar a vida delas com isso? Pois é isso que eu quero ensinar para vocês. Para isso, façam isso, isso e isso. Ou seja, acabei de falar um conteúdo muito improvisado aqui. E no final, depois do conteúdo, pessoal, agradeça. Não simplesmente terminem. Ou você agradece e fala assim, espero ter ajudado, muito obrigado. Ou então vocês podem fazer um CTA, que é uma chamada para ação, em inglês, Call to Action. O CTA é falar assim, se você gostou, compartilha. Por exemplo, eu vou fazer uma chamada de ação. Se vocês estão gostando dessa apresentação, dessa live, façam um print, divulguem nas redes sociais de vocês, ou salvem para assistir em outro momento. Curtam. Apertem aqui o coraçãozinho no canto. Então, isso são pequenas chamadas para ação que fazem as pessoas interagirem mais com vocês. Tá bom? Fisiodio, Kathleen, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, olha só, para você começar a gravar o seu vídeo agora, vocês têm um passo a passo que são 4 passos. Faça uma manchete, faça uma pessoa chamar a atenção dela para aquela mensagem que você vai transmitir. Coloque no papel, se apresente. Fala o que você é. Meu nome é André, sou fisioterapeuta. Ou, meu nome é André, vocês me conhecem aqui do Comunicação Resolutiva. Nós estamos no Escalada 17, rumo ao seu sucesso profissional. E aí, você explica o conteúdo, por que é importante ela fazer vídeos, ou por que ela não consegue fazer vídeos, ou se você quiser falar sobre infarto, explica um conteúdo de valor. Não é simplesmente falar de qualquer coisa. Fala, olha, se você souber dessa dica, isso pode te ajudar nisso, nisso, nisso. E no final, agradeça. Ou faça uma chamada para ação. Ponto final. Vocês acabaram de aprender um guia. Um passo a passo. Vocês já sabiam disso? E respondendo aqui a minha colega Deni, se você gravou esse vídeo, para você editar, eu utilizo o KineMaster e eu já utilizei o InShot. São aplicativos para unir, para tirar partes indesejadas. Pessoal, essas dicas, tem gente que fala assim, gente, eu não consigo fazer um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, de 2, eu tenho um errinho, eu tenho que parar e voltar. Aqui vai uma dica. Mesmo se você errar, continue. Então, eu estou falando aqui, e aí eu esqueci. Continua o vídeo, não para, e comece a falar de novo de onde você parou antes do erro. Por quê? Os vídeos, as edições, você pode cortar antes do erro e voltar depois da retomada. Você vai tirar essa parte. Eu não sabia disso. Eu gastava horas para fazer um vídeo. Então, vai fazendo em sequência. Vai fazendo em sequência, tá? Tem uma outra dica que eu dei no curso para uma colega, que ela falou assim, André, gravar vídeo não é para mim. Nossa senhora, que desafio. E eu falei com ela, eu não vou falar o nome dela, ela volta e meia está aqui assistindo, mas o fato é que eu falei assim, então tá, você vai gravar em partes. Primeiro fale a sua chamada. Olha, aqui é fulana de tal, e hoje eu vou falar sobre como se exercitar brincando. Para ela é uma coisa que ela faz muito bem, exercícios lúdicos. Como se exercitar brincando? Aí eu falava, dá o stop, parou, ufa, você fez uma primeira parte do seu vídeo, que vitória. Agora, no segundo parte, explica o porquê que se exercitar brincando é melhor, ou por que as pessoas não estão se exercitando brincando. Gere um valor ali e faça a pessoa pensar diferente depois de ter visto o seu vídeo. Aí ela gravou só o conteúdo. Deu lá 20 segundos, 30 segundos. Ótimo, beleza, dá o stop.
E depois vai lá e fala, agradeça. Obrigado, foi muito bom ter vocês aqui. E se vocês quiserem saber outras dicas, pode me mandar mensagem, eu vou agradecer se você compartilhar, enfim. E deu stop. Aí, no final das contas, ela me mandou os vídeos, e eu fui e simplesmente uni. E quando foi ver, deu 1 minuto. E eu, como já estou assim, um pouco mais avançado, ainda fiz uma capa para ela. Se você está fazendo vídeos, pessoal, faça uma capa. Se você nunca fez vídeos, não se preocupe com capa. Mas se você já faz a capa, é assim como um livro, faz a pessoa se interessar pelo seu conteúdo. Um livro pode ser muito bom, mas se você não tem capa, muitas pessoas vão deixar de entrar no seu vídeo. Ali no feed, só o fato de ver o seu rosto, eles não vão saber muito bem por que assistir aquele vídeo. E ficou lindo o vídeo dela, ficou assim emocionante. Foi muito legal, porque ela mandou para a mãe dela achou, assim, encantou. E foi assim, um start, ela conseguiu quebrar o gelo, dividindo em partes. Se você está com dificuldade de falar em sequência, grave em partes, tá bom? Muito bem, Yasmine, posso fazer assim? Você sabe quais são os benefícios do Pilates? Sim, 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 sim. E aí, você pode fazer assim, eu quero passar aqui num vídeo rápido, 3 dicas que vão mostrar para vocês os benefícios de estar começando o Pilates hoje. Tem alguns pontos, Yasmine, que faz a sua mensagem, a sua chamada, a sua headline ficarem mais atrativas. Começar hoje. O porquê que você ainda não começou a fazer Pilates. Coisas que chamam mais a atenção. Tá? O que você escreveu está certo. Tá? Pode ser assim. Só que os benefícios podem ser variados. Talvez isso seja tema de uma live. Agora, se você quiser um vídeo curto, fala, eu tenho 2 dicas que talvez você não saiba. Olha só, não é mais interessante? Talvez você não saiba. Você está acionando aqui um gatilho chamado escassez. Por exemplo, dicas que a maior parte das pessoas ainda não sabe, ou seja, aprovação social e escassez, sobre o que os idosos precisam para se tornarem independentes. É o que você está ligada, direcionada, Yasmine, à sua Roma, ao seu destino final, o que o seu serviço entrega. Tornar idosos, nonagenários, mais independentes. Então, de preferência, pessoal, se você quiser vender mais, eu vou falar isso durante a semana, se você quiser vender mais o seu serviço nas redes sociais, coloque no seu canal o que você faz de melhor. Não é só, eu faço Mackenzie, eu faço Pilates. Não. Eu ajudo pessoas com dores a alcançarem determinado ponto. Eu ajudo a recuperar de forma acelerada. Eu acho ótimo o seu destino final, Yasmine, porque você tem um público-alvo específico, idosos, nonagenários, há algo que eles querem, se tornarem independentes. Então, todo o conteúdo, de preferência, direcionado para o que você faz. Como o Pilates pode ser um atalho para que pessoas se tornem independentes, para que idosos se tornem independentes. Olha só que legal, você está ligando o Pilates com o que eles querem. Legal. Natália, já tentei fazer roteiro e senti que ele mais me travou na linha de raciocínio do que ajudava. De fato, eu fazia roteiro e, na hora de fazer vídeos, eu me cobrava muito, porque eu falei assim, gente, eu tinha que ter incluído aquela palavrinha, eu tinha que ter feito aquilo. Hoje, eu coloco tópicos. E aqui está uma dica para você, Natália. Vocês já aprenderam a chamada, vocês já aprenderam a apresentação, elas podem alternar, e o conteúdo, um tópico básico da oratória é técnica PSB. Técnica PSB é problema, solução e benefício. Não é partido político. O que é isso? Bom, eu vou falar aqui. Esse vídeo é sobre... vamos lá. Esse vídeo é sobre os benefícios de Pilates para idosos. O meu nome é Natália e eu sou aqui do Natália Estúdio Pilates. Um exemplo. Aí você vai, dentro agora do conteúdo, você vai falar um problema. Olha, nós vemos que os idosos têm muitos problemas no dia a dia, como subir escada, caminhar, desequilíbrio. Isso é um problema real. As pessoas vão se identificar com problemas. E aí você vai falar soluções. E o que nós percebemos é que exercícios, eles são soluções para vencer esses problemas. E o Pilates, aí você ainda vai falar outra solução. E o Pilates, ele é um passo a passo seguro de exercícios que faz você, com certeza, enfrentar esses desafios. Enfim, estou inventando aqui. E aí, no final, você vai falar o benefício B. E o benefício de fazer isso é você alcançar a independência, ou conseguir ir no supermercado sozinha. Já imaginou? Então, essa estrutura PSB, na sua cabeça, ela vai ficar automática à medida que você for praticando. PSB, PSB, PSB. Por exemplo, eu estou usando PSB como um roteiro aqui. O problema que eu falei para vocês é você se travar e não fazer vídeos. E esse problema, ele tem uma razão de ser.
porque o nosso corpo está querendo nos proteger de desafios, de passar vergonha, do desconhecido. Só que esse problema está impedindo de chegar onde você quer chegar, o benefício que é ter mais pacientes, ser mais reconhecido, de inspirar outras pessoas, de se tornar uma autoridade nas redes sociais. Olha que legal. Falei só problema até agora. Agora eu comecei a falar a solução para vocês. E a solução é essa dica. Façam esse roteirinho, façam vídeos curtos, ou fragmente os seus vídeos. Né? Ou, como a Deni falou aqui, eu quero deixar o vídeo melhor. Utilize o InShot, utilize o KineMaster. Daqui a pouco eu vou falar sobre os benefícios. Muito bem. Eu falei outra solução. Se você grava áudios, por que não gravar um vídeo? Não é assim? Aí a Natália perguntou aqui, para unir nas partes, você faz pausas mais longas? Isso. Não fica muito feio, não, sabe, Natália? É só você pegar um bom... O KineMaster, ele é um editor muito bom, porque ele é muito preciso. Então, quando eu estou falando assim no vídeo, vai ter um momento que eu meio que paro. E aí, quando eu paro, eu vou lá e corto, sabe? Ou quando eu vejo que eu vou mudar a minha mão, ou que eu vou fazer outra coisa, eu corto um pouquinho antes, sabe? Às vezes, como você é mineiro, eu sou mineiro, a gente fala muito emendado, às vezes, de fato, dificulta. Mas esse corte, quando bem emendado com a próxima etapa, ele quase é imperceptível. E o KineMaster, ele tem uma transição que chama mixagem. Eu estou fazendo isso todos os dias, então, você usa um pouco de mixagem, então fica uma coisa que se torna um pouco mais natural, essa quebra, sabe? Então, eu recomendo para vocês o KineMaster. Ele tem a parte gratuita, tem lá uma logomarca, mas a parte paga é assim, R$20, R$30 por mês. Eu acho que vale a pena quando você de fato vê que isso é uma coisa que te ajuda profissionalmente. É um investimento. Tudo bem, pessoal? André, mas essas dicas ainda não fizeram eu me ajudar. Não fizeram eu conseguir gravar o primeiro vídeo. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Técnica da respiração. Para, respira. Só se você já equilibra esse seu nervosismo, o nervosismo, a timidez e a vergonha excessiva, elas levam ao nervosismo. Se você ficar se cobrando demais, vai virar uma barreira. Tem pessoas que têm um trauma de falar em público porque já passaram uma vergonha, deu um branco. Tudo bem. Saiba que se você não deu certo na primeira, você não pode falar que não foi feito para isso. Se você piorou um paciente em alguma vez na sua vida, na sua carreira profissional, você não pode falar que fisioterapia não é para você. Você tem que entender o porquê. Então, o que eu digo é, respire. Tá? Acalma os seus ânimos, saiba que o medo excessivo, ele nos bloqueia, né? Reação de luta ou fuga. E paralisia. Tem gente que paralisa diante de muito medo. Tem gente que foge, que é o que a maior parte das pessoas está fazendo. Eu não preciso de vídeo para viver, não. É só eu continuar na minha clínica, ou continuar sendo um funcionário, ou concursado, ou eu já tenho meu próprio negócio. Quem tem o próprio negócio chega a ser feio falar que não precisa de vídeo, viu? Porque se você quiser empreender e crescer profissionalmente, ou crescer a sua empresa, tornar o seu consultório uma clínica, é quase mandatório, tá bom? Então, assim, saiba que agora vocês vão estar armados com ferramentas para isso. Como eu falei, faça de pé, não se cobre excessivo, respira, vai fazendo aos pouquinhos, a coisa vai sair, tá bom? E a própria prática vai levar esse conforto. Tudo bem? Yasmin, eu faço tudo no celular, por incrível que pareça, eu faço tudo no celular. E o que eu comprei agora recentemente foi uma webcam da Logitech. Deixa a qualidade do vídeo muito boa. Mas tudo que a gente precisa, gente, é só começar. A qualidade, ela está abaixo, a perfeição, vamos dizer, ela está abaixo do que o feito é melhor do que o perfeito, tá bom? E aí eu já ensinei uma técnica para vocês fazerem conteúdos, que é a técnica do PSB. Eu ensino lá no curso e vocês têm que praticar. Segunda coisa, técnica da analogia. Então, se você faz lá, headline na sua apresentação, fala, olha, você já percebeu que recuperação é igual seguir... Sabia que se recuperar da dor no pé é igual igual cumprir uma etapa de um bolo? Primeiro você faz um exercício, depois você faz outro exercício, assim como coloca a farinha, coloca o fermento, e quando você coloca o ovo e leva ao forno, a coisa está pronta. Assim na sua recuperação da dor no pé. Primeiro a gente vai descobrir o primeiro passo da sua recuperação, o segundo passo, quando você perceber, a sua recuperação está feita. E sabe qual que é o melhor? Você vai aprender a fazer por conta própria essa receita. E uma vez aprendido, você nunca mais vai esquecer. Ou seja, além de diminuir a sua dor, você vai conseguir se manter bem daqui para frente, porque você vai aprender essa receita. Por exemplo, isso é uma dica que eu falo com os pacientes. Legal, a Aline Lopes entrou aqui, fisioterapeuta, saúde da mulher, em BH. A Aline fez o curso, ela teve uma evolução, assim, sensacional no curso. Ela sabe, ela já usou analogias,
ela explicou, olha só, como que analogias, eles ficam na nossa memória. Olha que coisa legal. Numa das práticas, a Aline falou que o assoalho pélvico é como se fosse uma rede que sustenta por baixo. E ela usou uma associação da boca com o assoalho pélvico. Eu achei isso sensacional, porque eu não entendo muito de saúde da mulher, mas eu entendi o que ela me passou. E se um dia eu precisar explicar para alguém, ou eu vou indicar para ela, ou eu vou explicar da forma com que eu entendi na explicação dela. Isso é ter um sucesso na comunicação. Ela usou analogias, ela usou associações. Outra forma de você trazer um conteúdo nos seus primeiros vídeos, trazer uma única dica. Pessoal, eu estou aqui só para trazer uma dica. A dica é, use analogias nos seus vídeos. A analogia é isso, isso, isso. Muito obrigado, espero que essa mensagem chegue para mais pessoas. Acabei de fazer da forma mais simples. Se PSB é muito complicado para você, se usar analogias é muito complicado, só use uma dica, que já ajudou uma pessoa. Quer uma outra dica? Casos clínicos. As pessoas se interessam e se identificam com casos clínicos. Olha, eu acabei de recuperar uma pessoa aqui que tinha dor na lombar. E, olha só que interessante, ela chegou aqui com tal queixa e eu escutei o problema dela, ela aprendeu um exercício, ela saiu daqui destravada, com movimento solto, aliviada. E olha, vejam bem, recuperar a dor na lombar não é um bicho de 7 cabeças. Trouxe um caso clínico. Mas, claro, com o linguajar dos pacientes. A não ser que você dê curso de fisioterapia ou de alguma forma que está na parte acadêmica, educacional, aí você vai ter que falar de uma forma diferente para os fisioterapeutas, tá bom? Vamos ver uma outra dica para não ter, assim, desculpas. Hashtag chega de desculpas. Você pode começar agora uma caixinha de perguntas no seu Stories e começar a responder em 15 segundos, diretamente, de uma forma bem objetiva. Olha, dor no pé tem solução? Aí você fala, sim, tem solução. Uma boa avaliação vai levar exatamente ao que você mais precisa. Ou, sabia que fazer exercício diminui a dor no pé? Eu posso te mostrar como. Tá vendo? Coisa assim. Coisas objetivas podem fazer você começar a quebrar o medo, o gelo de falar em público. Falar em público não é por meio de vídeos. Que legal, Aline, essas dicas, principalmente as analogias, isso ajuda muito o paciente a entender o tratamento. A gente pode fazer isso na divulgação do nosso serviço. E, pessoal, analogias é como se fosse um coringa nas cartas na manga que a gente tem de comunicação. Utilizem. Vocês percebem que isso facilita muito e isso é memorável. Agora, se você falar sobre síndrome da banda iliotibial, primeiro que quem nunca escutou isso vai continuar sem nem conseguir repetir o que você falou, né? Então, fica essas dicas. Alguma aí vocês querem que eu repita? O que impede você de fazer o seu primeiro vídeo? Deixa aqui. Se de alguma forma, alguma das dicas foi mais valiosa para você, deixa aqui qual que valeu mais a pena. Eu gostaria de entender como que eu pude ajudar vocês hoje. Bom, se você já faz alguns vídeos gravados, parabéns. Você está no caminho certo. Tá? Agora, quem sabe faz ao vivo. E essa dica para você passar de faixa, da faixa branca para amarela, você já gravou seu primeiro vídeo. Da amarela para azul, vocês precisam começar a gravar uma live. Agora, gravar live sozinho pode ser desafiador, porque você vai pensar assim, bom, o que eles vão pensar de mim? Não tem ninguém para me ajudar. Claro, quando a gente está com alguém, a gente se sente mais seguro. Então, a dica é, convide algum colega, alguma colega, que já fez, que tem alguma experiência, para poder te acompanhar. Porque você vai se sentir mais seguro. E uma vez essa barreira de falar no ao vivo sendo quebrada, tudo se torna mais fácil. E, pessoal, eu descobri na pandemia, que foi quando eu, de fato, comecei a me engajar no ao vivo. Eu já fazia vídeos, mas sempre fazia vídeos gravados. E vou falar com vocês, às vezes meus vídeos demoravam mais de 1 hora. Às vezes eu gravava 50 vezes, porque eu queria ele perfeitinho. Tudo que eu estou falando com vocês aconteceu comigo. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer o ao vivo e eu percebi que o ao vivo converte muito mais interessados, porque as pessoas veem assim, o quê? Ele consegue fazer ao vivo? Eles ficam mais admirados. E eu fiz algumas lives com profissionais de educação física. Até hoje, tem pessoas que me procuram por causa dessas lives. Só o fato de ver as dicas que eu estava dando, de oferecendo o meu conhecimento, de descomplicando o problema deles, e até ensinando o que eles precisariam para resolver o seu problema, as pessoas tendiam a marcar mais comigo. Eu achei isso genial. Então, ao vivo, ele converte mais. Então, se você quiser subir num nível do empreendedorismo, as lives vão ser a diferença para você, tá bom? Beleza, a dúvida aqui da Yasmin. Já falo as dicas no vídeo de chamada. Então, o vídeo de chamada, a manchete, a headline, é só para você meio que chamar a atenção. E aí a chamada de atenção é você
trazer mais ou menos o que o seu conteúdo, como se fosse uma pequena amostrinha do seu conteúdo, sabe? Então, se eu quero falar sobre dor no joelho, primeiro eu vou falar que, ou você pode usar a chamada com um teor de barreiras, de limitações ou de dor, ou um teor, Yasmine, de benefícios, de soluções. Então, por exemplo, as dicas está mais no teor de benefício. Nesse vídeo você vai aprender uma dica especial sobre dor no joelho. Ou uma dica especial que vai fazer você recuperar aquela dor no joelho que te incomoda há muito tempo. Agora, eu posso fazer a mesma chamada com teor de barreira. Se você tem uma dor no joelho e acredita que não pode melhorar, saiba que isso pode ter solução. Ou saiba que isso pode ser mais fácil do que você imagina. É trazer uma coisa um pouco mais difícil. Quais os fatores que estão te impedindo de recuperar dessa dor no joelho? Então, você percebe que eu não estou falando do benefício, eu estou falando um pouco da dor. Querendo ou não, as pessoas se conectam um pouco mais com a dor, chama mais a atenção. Tá? Ou os maiores vilões, olha só, os maiores vilões da dor no joelho. Se você não sabe disso, provavelmente a sua dor não se recuperou porque você não sabe ainda dessas dicas. Você percebe que é diferente de eu falar os maiores benefícios de fazer exercícios para o joelho? Então, você pode brincar um pouco com a chamada, com teor de dor e teor de benefícios. A questão é que, olha só que coisa interessante com relação à fisioterapia. Quem tem dor, a pessoa, naquele momento de dor, ela só pensa na dor. Ela ainda não consegue visualizar que aquela dor tem solução. Geralmente, quando você fala os benefícios do exercício, conecta mais com quem já não tem mais dor. É uma história que se você está se afogando, primeiro, você precisa perceber que você vai conseguir sair dessa dor que é afogar. Então, por exemplo, se você está, exemplo, bem esdrúxulo, mas que tem a ver com dor e benefício. A dica que você precisa saber para poder respirar, ou para poder ter oxigênio, ou para poder sair desse momento de falta de ar, momento de afogamento, entendeu? Do que falar os benefícios de nadar no rio, os benefícios de respirar. Entende? Só para vocês perceberem que o mesmo conceito ele pode ser aplicado para diversas situações e diversas atuações. Então, pensem sempre numa chamada de benefício e de dor, tá bom? Agora, o seu conteúdo vai seguir sempre no sentido de trazer uma informação que transforma e não só que informa. Então, aqui que se vocês já fazem um vídeo gravado, está na hora de vocês evoluírem para o ao vivo, tá? E de preferência, dividindo, compartilhando com alguém que já fez, tá? Se você tem muita dificuldade. Muito bem, chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu respondi para você, Yasmine? Era mais ou menos isso que você queria saber ou não ficou ainda muito claro? Pode me mandar aqui. Então, pessoal, se vocês entenderem que esse problema ele pode ser resolvido, que o medo ele vai continuar acontecendo, você se desafiando ou não, o medo a gente só gerencia, a gente não faz ele sumir. Tá? E quanto mais prática você fizer, mais conforto você vai ter na frente das câmeras, a coisa vai se tornar gostosa. E mais você vai encantar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Isso é o que nos move. Bom, vocês aprenderam aqui uma solução. A solução tem um passo a passo. Vocês aprenderam várias. Vocês aprenderam as etapas de headline, de apresentação de conteúdo e de agradecimento ou de chamada para ação. Vocês aprenderam a usar dentro do conteúdo o PSB, ou usar analogias, ou usar uma dica transformadora para você. Ou você contar um caso clínico, ou você simplesmente começar a fazer stories, porque é aquela coisa rápida, sabe? E se você já está gravando, saiba que se você errar no meio do caminho, você pode editar e cortar aquela parte. Não precisa parar e regravar. Senão você vai fazer como eu fazia, de ficar 1 hora para gravar um vídeo de 2 minutos. Isso é terrível, isso desanima. E se você já grava, saiba que o ao vivo, ele encanta muito mais. E a segunda etapa é a faixa azul desses graus de comunicação que você pode alcançar. E qual que é o benefício, pessoal? Beleza, André. Eu entendi. Agora, se você ainda não está totalmente convencido, vocês vão perceber que você vai se surpreender com o envolvimento que tem gravar vídeos, envolvimento das pessoas, comparado com um post escrito. Você vai ver a admiração que as pessoas vão ter de ver você superando esse desafio que é real e comum a todos. Você vai perceber que você vai servir de inspiração para pacientes, você vai servir de inspiração para colegas, e se você tem filho, filha, sobrinho, ou algum irmão, irmã, alguém próximo de você, você pode inspirar mudanças nas pessoas que você mais ama. Isso é muito legal, porque o exemplo ele convence, né? Fala, Carol, bom dia. Então,
uma vez você tendo começado, vocês vão perceber que a rede de oportunidades, ela vai se multiplicar. Pessoas vão começar a te convidar para fazer lives, e isso pode ajudar no seu próprio negócio, ou você pode ajudar essa outra pessoa que está te convidando. Vocês vão perceber que vocês vão estar mais engajados nas redes sociais, se tornando mais autoridades no que você quer transmitir. Tá? E a autoridade é aquilo que a pessoa já te conhece antes mesmo de te conhecer. Aquela pessoa que já viu um vídeo seu, quando ela se torna uma paciente sua, um paciente seu, ela já tem uma chance maior de se recuperar, por incrível que pareça. Porque ela sabe mais ou menos o que ela vai esperar ali com você. E ela vai ficar com a expectativa maior de ser consultada por você, ou seja, ela tende a manter uma adesão muito maior do que aquela pessoa que nem te conhecia. Então, lembre que essa primeira atitude sua é só um pontapé inicial. Ela precisa ter uma frequência. Durante a semana aqui, dessa semana do Escalada 17, eu vou ensinar para vocês como ter mais criatividade e como impactar mais pessoas, vender mais por meio das redes sociais. Tá? Hoje, eu só quero que vocês façam o primeiro vídeo, me marque se fizer. Se for no Stories, marca aqui o Comunicação Resolutiva, eu quero saber se de alguma forma eu pude ajudar você. E se você já faz vídeos, me marca lá também, porque de alguma forma, talvez alguma dessas dicas pode ser colocada em prática essa semana, ou talvez hoje mesmo. Bom, os desafios, pessoal, eles são comuns a todos. Eles estão aí para ser superados. Um desafio que é mascarado, ele vai estar ali sempre presente. E encare esses desafios. Tá? Vocês vão perceber que vai valer a pena. E a médio e longo prazo, vocês vão perceber que essa pequena atitude vai se tornar em algo que eu sempre falo, eu já falei aqui numa live, em uma rede infinita de captação de pacientes particulares. Se você começa a fazer vídeo, você vai captar melhor. Se você aprende técnicas para fazer vídeo e se comunicar, você vai educar esse paciente melhor. Você vai entregar uma maior satisfação, envolvimento, interação com ele. Você vai encantar esses pacientes que, além de ser atendidos, eles vão querer divulgar o seu nome. E aí, consequentemente, essas pessoas já vão indicar outros pacientes e essa engrenagem vai estar sempre girando. E aí você vai acelerar o seu processo de sucesso profissional, pelo simples fato de ter começado hoje a fazer vídeos. Tá bom? E vocês percebem que o mundo está evoluindo muito rápido, sobretudo no digital. Se vocês começarem hoje, vocês vão ser profissionais mais preparados para as habilidades mais valorizadas no universo atual, no momento atual. E essas habilidades são habilidades comunicativas. Em inglês, eles chamam isso de soft skills, habilidades de relacionamento. O soft aqui a gente não pode traduzir ao pé da letra, mas são habilidades de relacionamento interpessoal, habilidades de conseguir enfrentar desafios, habilidades de ser proativo, fazer algo além do que a nossa profissão nos ensinou nas faculdades. Se você souber disso, e é o que eu mais gosto de ensinar, a base do método Comunicação Resolutiva, você vai ser um profissional mais capacitado, você vai entender a essência do seu trabalho, como consequência, você não vai ficar se comparando com os outros, né? Você vai comunicar aquilo que te move, a sua essência. E é o que a Aline já começou a fazer, é o que a Yasmin eu vejo que está conseguindo fazer. Então, se você hoje é um funcionário, trabalha numa empresa ou trabalha numa instituição, habilidades de relacionamento, elas são importantes, porque podem fazer você crescer ali dentro, ou se destacar, ou talvez até dar um passo maior, empreendendo, de fato, no sentido aí empresarial. Se você já tem a sua própria empresa, saiba que hoje, todo o esforço que você está fazendo demasiado para poder captar, melhorar os pacientes, ele poderia ser mais fácil se você tivesse essas habilidades presentes. E se você hoje tem alguns insucessos com alguns pacientes, insucessos eles sempre acontecem, a gente pode enxergar esse insucesso como uma oportunidade de melhora. E quanto mais ferramentas você tem, é como se você estivesse tendo uma lente nova, um óculos novo para enxergar essas situações com maior nitidez. E que eu acho muito legal, quanto mais habilidades pessoais, comunicativas, de psicologia que eu tenho estudado, quando acontece algum insucesso, algum paciente não melhora, enfim, ou eu não vendo o meu serviço para alguém que estava um pouco interessado, eu já sei aonde eu errei. Então, eu sei que nos próximos eu vou conseguir melhorar. Então, olha só a magnitude que uma pequena atitude de começar a fazer um vídeo ou encarar os desafios de uma maneira mais corajosa pode fazer você passar uma faixa. Então, o objetivo hoje é você passar uma faixa, sair da faixa branca, não fazer nenhum vídeo e ir para a faixa amarela. Se você está na faixa amarela e quiser ir para a azul, faça algumas lives. Só isso. E aí vai chegar no momento que você vai começar a incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você vai deixar o seu conteúdo nas redes sociais ainda melhor. Você vai começar a empreender, você vai começar a ter um maior faturamento financeiro. Você vai conseguir ter parceiros trabalhando com você. Aí você está indo da faixa marrom
E quem sabe, rumo à faixa preta, que é o que eu estou buscando. Um dia eu vou mostrar para vocês como, tá bom? Legal, legal, legal. Pessoal, agora, para fechar a live, vocês já se sentem profissionais capacitados a fazer o seu primeiro vídeo? Levanta aqui a mão. E se eu puder ajudá-lo de alguma forma, pode me mandar uma mensagem no direct, pode, enfim, se você começar a fazer os seus vídeos, grava e coloca lá, comunicação resolutiva. Eu gostaria de saber se essa mensagem chegou até você e se tornou prática, tá bom?